Olá, avaliadores, professores, demais colegas. Me chamo Luiz Antônio Altoff e esse é o meu vídeo para o CEMIC 2020. O tema da minha pesquisa é o estudo da relação arbitragem e judiciário, análise da homologação de sentenças arbitrais estrangeiras pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. O professor orientador é o Guilherme Freire de Melo Barros, da Escola de Direito. Tendo em vista que a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras é o principal tema da presente pesquisa, não se pode deixar de mencionar que a eficácia da sentença homologanda é primeiramente uma questão de soberania, pois cada Estado, sendo um ente soberano, precisa também reconhecer a soberania dos demais Estados ao seu redor, a fim de que seja possível a criação de uma coexistência em ordem internacional. Assim, a soberania de cada Estado encontra o seu limite na dos demais. E, por consequência disso, a jurisdição de um Estado, como uma expressão de soberania, também encontra uma natural barreira à jurisdição dos demais países. Por conta disso, no Brasil e em outros países também, adotou-se a sistemática do juízo deliberatório, em que, além de aspectos formais, a autoridade julgadora também analisa se a decisão não ofende determinados princípios basilares de cada Estado, como a soberania nacional, dignidade da pessoa humana e até mesmo a ordem pública. E olhando a arbitragem com um ponto de vista do fator de desenvolvimento econômico, o juízo deliberatório pode não ser tão vantajoso para os investidores internacionais, pois o processo de homologação será também processado junto com todos os outros processos em trâmite no STJ e, portanto, enfrentarão todas as dificuldades desses demais processos, como a demora de julgamento ou até mesmo a inexpertise do julgador, que são fatores que poderão invalidar todos os esforços do tribunal arbitral de proferir uma sentença válida. Portanto, o objetivo da presente pesquisa é investigar o posicionamento do STJ e dos seus respectivos ministros quanto às diversas questões que permeiam o tema da homologação da sentença arbitral estrangeira no Brasil, e dessa forma que seja possível contribuir com a intelecção da jurisprudência nacional e tecer alguns comentários em relação da completude do STJ para realizar o juízo homologatório de sentenças arbitrais estrangeiras. A metodologia adotada foi basicamente uma pesquisa jurisprudencial, em que foi realizada primeiramente uma coleta de acórdãos no próprio sistema do STJ de busca jurisprudencial, que pode ser observado nessa tabela, em que estão dispostos os termos pesquisados e, respectivamente, o número de acórdãos encontrados. Após essa etapa, foi realizada uma filtragem em que foram excluídos acórdãos repetidos, acórdãos que não diziam respeito do tema, ou acórdãos que simplesmente faziam menção a outras decisões que foram futuramente utilizadas. O número final de acórdãos analisados, catalogados e fichados foi de 79. E a segunda fase da pesquisa jurisprudencial foi a fase de catalogação de todo esse material, e para que isso seja feito de uma forma sistematizada, foi realizado uma forma de fichamento, em que, como o exemplo demonstra, contém a identificação do julgado, um resumo de qual foi a decisão da corte, quem foi o relator, o julgamento, a data de julgamento e a data de publicação, a Câmara Arbitral que proferiu a sentença homologanda, a origem geográfica da sentença, as partes, a identificação das partes, qual foi o objeto da lide, o link para acesso e informações adicionais que é basicamente um resumo dos principais argumentos dados às partes e o entendimento final da corte. Os resultados quantitativos em relação às homologações no STJ demonstram que 67 das 79 sentenças analisadas foram homologadas, apenas 11 tiveram seu pedido de homologação denegado e uma apenas foi extinta sem resolução de mérito. O número de homologações corresponde a 84,8%
do número total dos julgados analisados, o que é um número bem expressivo. Em relação aos resultados temporais obtidos, foi possível observar o crescimento do número de sentenças arbitrais analisadas pelo STJ em relação a um período relativo. Como se pode observar, não houve um crescimento exponencial em relação ao número de sentenças homologandas. No entanto, se for utilizado um parâmetro de uma taxa de crescimento relativo em relação aos 7 anos e meio, os primeiros 7 anos e meio e os últimos 7 anos e meio, foi possível observar uma taxa de crescimento de 92,59% em relação aos primeiros 7 anos e meio da passagem de competência para o processamento das sentenças estrangeiras contestadas do STF para o STJ. Em relação aos resultados sobre os próprios julgamentos, foi possível observar que 60 dos 79 analisados foi homologado por unanimidade, o que significa que a Corte do STJ tem a tendência de seguir sempre o relator do caso. Não foram encontradas uma discrepância muito grande em relação a determinadas votações, por maioria, por unanimidade. Observa-se que a grande maioria das sentenças analisadas foram homologadas por unanimidade. E ao lado há uma tabela em relação aos totais de votos dissidentes, que também foram catalogados, a fim de entender também o comportamento dos próprios ministros do STJ, com o intuito de observar se algum deles tinha alguma tendência em relação às sentenças arbitrais estrangeiras, mas, no entanto, foi possível observar que os ministros, quando analisados individualmente, também não apresentam nenhuma discrepância em relação aos demais, porque a maior parte deles apresenta um comportamento uniforme em relação à corte. E as considerações finais, perante os resultados obtidos e discussões realizadas, é possível afirmar que o STJ é sim um órgão receptivo à arbitragem, uma vez que vem aplicando de maneira extremamente técnica a lei de arbitragem nos juízos de homologação. Ainda pode-se afirmar que a atuação dos ministros ao analisar os pedidos de homologação é coerente com a atuação deliberativa do juízo de homologação, não sendo verificada nenhuma análise de mérito nas sentenças homologandas. E, por fim, o STJ tem, baseando a argumentação dos acórdãos, em consonância com todas as legislações internas e externas sobre a homologação de sentenças estrangeiras, fatos garantidores da segurança jurídica e desenvolvimento econômico. Obrigado pela atenção. Até